Olá, paz e a graça do Senhor Jesus. Mais um áudio hoje e eu quero dizer que eu oro muito por quem recebe estes áudios. Eu peço muito ao Senhor Deus que abra o entendimento de quem está ouvindo essas palavras. Que o Senhor traga no coração de quem ouve esses áudios um fogo de conhecimento, uma sede de conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar Atos, capítulo 4. No capítulo 3, nós vimos a cura do coxo na porta do templo, lembra? E agora vamos começar o capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Recapitulando, Pedro e João entraram no templo junto com o coxo e fizeram aquele discurso decorrendo pelas Escrituras para dizer que eles mataram a Jesus. E agora no capítulo 4, mostra que enquanto eles estavam falando com o povo, vieram 3 tipos de pessoas: os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Os sacerdotes, eles desempenhavam diversas atividades no templo, como sacrifícios pelos pecados, eles eram responsáveis pelas ofertas, consagrações, cultos, etc. O capitão do templo era o comandante dos policiais, os quais eram responsáveis por manter a ordem pública no templo. E os saduceus, eles diziam que não havia ressurreição coisa nenhuma. Se a ressurreição de Cristo fosse um fato, a doutrina dos saduceus seria derrubada. Por isso que eles brigavam tanto. Então vieram esses 3 tipos de pessoa, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Eu quero lembrar a vocês que na contagem não se contavam mulheres e nem crianças. Então, no meio de 5.000 homens, quantas mulheres e crianças haviam também? Mas não eram contados. A multidão, então, era grande. Verso 5. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os principais, os anciãos e os escribas, mais 3 autoridades. Percebe-se no meio desta reunião que também estavam lá os escribas. Escribas, eles eram copistas, eles copiavam a lei. Mas não só isso, eles eram intérpretes, expositores da lei ao povo. E qualquer novo ensino era naturalmente desagradado por eles. Verso 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, só gente importante. E pondo-os no meio, colocaram no meio desse monte de gente importante. Perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados
que eles eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vocês percebem que este interrogatório judicial não é por conta de um crime, mas é por causa de um benefício? E já que eles fizeram um interrogatório judicial por um benefício, então Pedro também faz um discurso judicial também em forma de testemunho para todos aqueles que estão ouvindo. De forma que eles se maravilhavam porque sabiam, reconheciam que ele era Pedro, que havia estado com Jesus e era indouto, sem letras, não havia estudado, não tinha sabedoria para isso, mas falava com grande poder. Amém?